E agora, Pai, eu me coloco nas tuas mãos e peço, Pai, e o peço em nome de Jesus, que tu venhas me abençoar e abençoar os meus irmãos. Sim, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saíram de suas casas, aqui estão, Senhor, que estejam atentos, Senhor. Sim, Pai. Atentos àquilo que tu vais nos dizer nesta noite. Nós te louvamos e oramos, agradecidos em nome de Jesus. Glória a Deus. O trabalho de vocês é muito parecido com o meu, da minha igreja, quando nós começamos. Nós começamos na minha casa também, né? Um pequeno grupo que se reuniu e Deus ali nos abençoou. Eu e o irmão estávamos sem igreja, estávamos saindo de uma e indo para outra, mas ainda estávamos sem igreja. E nessa reunião, então, Deus nos abençoou poderosamente. Amém. E as irmãs, não tinha irmãos também que tinham Ricardo, os irmãos chegaram para mim e disseram assim: irmão Iaco, por que nós não vamos nos reunir? Eu não era pastor. Por que nós não vamos nos reunir na outra semana? Eu digo, podemos. E na outra semana, hein? Como é que começou? E assim começou como? Por que houve essa primeira reunião? O Benihim, quem que eu já leu os livros de Benihim? Amém. Benihim, pela primeira vez no Brasil, ele veio na DONEP, Associação de Homens de Negócios, de Pleno, e ali ele pregou e eu comprei, não era CD, vídeo, né? Era VHS. VHS, comprei e chamei alguns irmãos para verem esse vídeo e passamos o vídeo. Quando passamos o vídeo, acabou a pregação dele através do vídeo, eu chamei os irmãos para nós cantarmos o hino que ele começou, que é aquele hino que é até um hino da nossa igreja, hein? Grandioso és tu. E quando nós começamos a cantar esse hino, tinha uma irmãzinha que estava sentada no sofá, tinha outra no sofá. Essa aqui caiu pelo poder de Deus, liguei na tua mão. A outra Amém. caiu, a outra caiu, a outra caiu, todo mundo caiu. E teve uma que ficou tão embriagada pelo poder do Espírito que ela não podia dirigir o carro dela. Eu tive que dirigir e levá-la no carro. Amém, Aí Jesus. o irmão chegou para mim e disse: irmão Iaco, vamos fazer na outra semana. E na outra semana nós fizemos. O grupo começou, não era muito grande, era pequeno. Era quinta-feira ou quarta? Quinta, né? Acho que era quinta-feira. Tinha 2 irmãos, no outro tinha 10, no outro tinha 15, no outro tinha 2, mas nós perseveramos. Amém. Nós perseveramos, Aleluia. tínhamos 30, e dali do 30, então, eu resolvi sair atrás de um local para uma igreja. Irmãos, eu passei 2 anos andando com esses 2 pés. Não de carro, porque de carro fica difícil no Rio de Janeiro você achar uma casa, tem que ser andando a pé. Pois passei 2 anos procurando uma igreja. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos deu uma igreja. Amém. Nós alugamos inicialmente a igreja, compramos a igreja. Depois tinha um terreno ao lado. Nesse terreno ao lado tinha há mais de 30 anos, tinha um centro espírita ali ao nosso lado. E nós orando para que aquele centro saísse dali. Nunca brigamos com ninguém. Até eu fiz um trabalho de conquistar a moça que trabalhava naquela casa, conquistei, e ela continuava lá no seu espiritismo, recebendo lá os demônios dela. Mas num belo dia, foi tão importante, num belo dia, Aleluia. encostou o caminhão da Condurbi
E ali eles mesmos jogaram toda aquela tralha no caminhão da Colume e foi levado. Aleluia. O centro fechou. Glória a Deus. Fechou por quê, irmãos? Fechou porque nós oramos durante 2 anos. Morando naquela casa, nós oramos e Deus então abençoou. Hoje, aquela casa, que era uma casa que tinha um centro, eles, depois uma segunda família foi morar nessa casa, deu o centro, e depois nós compramos aquela casa e hoje nós temos aquele terreno que outrora era centro de macumba, que era a sinagoga de Satanás. Aquele terreno é nosso agora. Amém, Jesus. E nós vamos construir a nossa igreja lá. Coisa boa, glória a Ficar Deus. com a casa ao lado. Bom, por que eu estou contando isso para vocês? Porque vocês estão conversando também. Eu acho que tem muito a ver, né? A primeira coisa que vocês têm que ver, ainda não entrei na mensagem, vou entrar daqui a pouco, é que, veja bem, vocês têm que ser unidos. Tem que haver uma união muito grande no grupo de vocês. Amém. E a palavra de Deus é clara. Se vocês lerem o Salmo 113, vocês vão ver o que nos diz a palavra do Senhor. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Certamente Deus levantou líderes, estão aqui o casal, e que vocês juntos, se entendendo, porque tem que se entender, não tem, presta atenção que eu vou dizer a vocês, não tem demônio algum. Aleluia. Que possa destruir essa obra que Deus iniciou. Aleluia. Glória a Deus. Não tem. Existe um espírito demoníaco que ele anda pelas igrejas chamado, não sei se vocês já leram sobre ele, chamado Jezabel. Jezabel é um demônio da divisão, é um demônio da prostituição, é um demônio que divide as igrejas. E geralmente essas divisões começam onde? Começam na liderança. Mas se vocês, e eu já vou entrar na mensagem, se vocês se pegarem com o Senhor, Amém. se vocês se pegarem com a palavra do Senhor, irmãos, que a palavra do Senhor é tão clara nesse sentido, na parte de união, de entendimento, porque a coisa mais difícil dentro de uma igreja, eu sou pastor aqui há 19 anos, mas antes eu fui presbítero até aqui na igreja presbiteriana, eu sempre estive em liderança. A coisa mais difícil dentro de uma igreja é relacionamento. É É verdade. muito difícil isso. Mas Deus sabe disso. Tanto que Ele sabe disso que Ele nos deixa, dentro da sua palavra, ensino sobre isso. Quando a gente está ligado com o Senhor, e tem que estar ligado com o Senhor, nós somos crentes, nós vivemos num mundo muito difícil, nós estamos vivendo num tempo que antecede a vinda do Senhor, os inimigos nossos, vocês sabem quem são, trabalham fortemente contra a gente para nos destruir. Haja visto que vocês veem até quantos pastores caem, na verdade, quantos líderes que caem, que tomam direções erradas, que não são a direção do Senhor, porque o Evangelho é o que tem que ser pregado, é o Evangelho da cruz, é o Evangelho da cruz. Amém. Eu vou entrar com vocês daqui a pouquinho. Aleluia. Mas, irmãos, vocês serão vencedores. Aleluia. Obrigado. Não se iludam, não. Vocês Aleluia. Vão trabalhar, vão ter problemas, terão problemas, sim, Amém. certamente. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos ensina tudo. A palavra de Deus nos mostra os caminhos que nós devemos seguir. A palavra de Deus nos mostra o que você deve ser, o que eu devo ser, o que eu devo fazer. Amém, É sim. verdade? E nas situações difíceis, um grupo unido, procurando o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome Amém, do Jesus. Senhor. Vocês serão vencedores. E Aleluia. nós vamos caminhar. Amém, Senhor. Porque qual é a grande missão que Deus deu a mim e Deus deu a você? Nós somos crentes. Nós somos hoje, eu acho que eu posso dizer, que acredito que todos aqui sejam, nós somos filhos de Deus, não somos? Amém, isso mesmo. Você é filho de Deus. Por que Deus te escolheu? Por que Deus te chamou? Porque você era bonito? Porque você não era pecador? Não. Mas Ele escolheu você. Você me escolheu. Agora,
com uma finalidade. Isso mesmo. Com uma finalidade. E essa finalidade dita pelo Senhor Jesus, nós encontramos em Mateus capítulo 28, que é a grande comissão. Isso. Né? Aquilo que Deus deu a você. Aquele encontro que Deus deu a você. O que você aprendeu de Deus. Através da sua palavra, através da oração. Não só, veja bem, através da palavra e da oração, mas de uma palavra. Preste atenção que eu vou dizer a vocês. Isso é muito importante. De uma palavra lida, de uma palavra meditada e uma palavra praticada. Não adianta nada você saber a palavra e você não colocar em prática aquilo que Deus ensina a você. Aí a gente vai crescendo, gente. A gente vai crescendo. Porque nessa grande comissão, o que você vai fazer? Você vai falar de quem? Vai falar de Jesus. Amém. Mas veja bem, olha o que eu vou dizer. Mas você vai falar de uma pessoa que você conhece. Isso. Você não vai falar de uma pessoa que você ouviu falar. Isso mesmo, é diferente. É totalmente. Então, através da instrução que o Senhor nos dá, de ler a palavra, ter a palavra, de orar, nós vamos tendo comunhão com o Senhor, uma comunhão íntima com o Senhor. Nós passamos a ter o que Jesus nos fala claramente, nós passamos a ter vida espiritual. Amém. E se você tem vida espiritual, aí sim, você vai dar aquilo que você recebeu, que é vida espiritual, para outras pessoas. Só pode dar vida quem tem vida. Não Amém. é blá blá blá. Você pode ter até os versículos, mas não vai entrar, Isso não mesmo. vai penetrar, não vai transformar aquelas pessoas de maneira alguma. Deixa eu contar uma história para vocês de um homem, um pastor argentino. Qual era o nome dele? Eu me esqueci. Juan Carlos Ortiz. Não sei se alguém já leu algum livro dele. Ele está nos Estados Unidos já faz muito tempo. Ele era da Igreja Assembleia de Deus, lá de Buenos Aires. Ele fez o seminário, aprendeu no seminário a fazer as programações bem direitinho, tudo direitinho, mas ele começou a notar que a igreja dele não crescia. Não crescia. E ele procurou então o Senhor. E Deus falou para ele: você vai fazer o seguinte, você vai pregar sobre amor bastante tempo. Então todo domingo ele pregando sobre amor, sobre amor, sobre amor, sobre amor, até que a igreja começou a ter amor. Amém. As pessoas que pegaram. Que Deus falou através do Espírito Santo dele. E esse homem, então, e a igreja cresceu, esse homem era uma bênção. Ele foi a Brasília. Nesse tempo eu era da igreja Nova Vida, de Brasília, e o pastor Valmir Cohen, que era o meu pastor, trouxe esse homem para nos dar uma palavra. O pastor Valmir convidou os líderes que eram, ele trabalhava com casais, eu e o irmão estavam lá e outros casais. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. Isso é muito importante. Ele veio lá do quarto, entrou na sala. Quando ele entrou na sala, eu senti um amor tão grande daquele homem, que eu nunca tinha visto. Quando acabou a reunião, eu perguntei a outros irmãos que lá estavam, o que você sentiu? Eu senti amor por ele. Eu senti amor por ele. Todo mundo sentiu amor por aquele homem. Agora veja bem, ele abriu a boca, ele falou alguma coisa? Nada. Mas somente a presença dele. Aleluia. Por quê? Ele ensinou a igreja, ele passou a viver, ele passou a praticar
a palavra de Deus. Quem é que quer ter sucesso aqui? Amém. Quem quer ser bem sucedido? Todo mundo. Pode levantar a mão. Amém. Não quer não? Eu estou pensando na palavra que eu estou vendo. Todo mundo quer ser bem sucedido. É verdade. O que diz a Bíblia? Você sabe? Sobre o ser bem sucedido? Aí fora. Se você entrar numa boa livraria, você vai encontrar um bocado de livro, não vai? Uhum. Vai ou não vai? Vai. E eles ensinam até coisas que levam ao sucesso, não tenha dúvida. Mas, olha, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Esse livro que aqui está, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus falando conosco. Amém. Ele nos ensina claramente como ter sucesso na nossa vida. Isso mesmo. Quando a gente fala em sucesso, a gente pensa logo no médico, no engenheiro, não é verdade? No empresário. Mas esse sucesso que eu estou falando aqui é para o médico, para todo mundo. Mas é para os pobrezinhos, para aquelas pessoas que nem ler sabem. Amém. Para todo mundo. É isso mesmo. Mas qual é a receita para o bom sucesso? Qual é a receita para você ter? Até minha Bíblia é outra edição, a minha é RA, essa aqui não é RA, essa aqui é outra, é a Pentecostal, é a Revista e Corrigida, mas lá ela é muito clara nesse sentido. Mas é claro demais. Diz assim, eu não vou dizer nem o número do salmo que vocês conhecem. Tenho certeza absoluta que vocês conhecem. Diz assim, bem-aventurado, feliz, o varão ou o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha esse salmo. Salmo primeiro. Salmo primeiro. Primeiro salmo. Diz assim, antes o seu prazer, você tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então, a primeira coisa para ter sucesso na sua vida é ter a palavra. É ler a palavra. É meditar na palavra. E eu acrescento mais uma coisa, que não está aqui na Bíblia não, mas que é bom. Decore. Porque quando a gente decora, depois você não precisa mais disso. Fica dentro do HD, né? Tem um HDzinho aqui, né? E é um HD de muitos gigabytes, né? Que guarda na hora do problema, na hora da situação adversa, na hora que você está passando por um caminho ou uma situação muito difícil, o Espírito Santo vai e te lembra, né? Amém. Te lembra, porque a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus tem vida, mas a palavra de Deus tem promessas para nós também. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como é que você vai conhecer as promessas de Deus se você não lê? Meu Deus do céu. Como é que você vai conhecer o que fala a palavra se você não tem comunhão com Ele? E como é que você tem comunhão com o Senhor? Olha, até que hora eu tenho? Não, é importante saber. Então eu vou me estender aqui. Hein? 8 e... Né? Não, então tá bem. Sabe como é que eu me converti? Trancado num quarto. Meu pai havia morrido. É uma história comprida que eu não vou contar porque eu não tenho tempo. E eu me tranquei no quarto. Por sorte minha. Não é sorte. Por bênção de Deus. Amém. Eu não peguei o Velho Testamento. Eu
peguei Mateus, Marcos, Lucas e João e comecei a ler. Porque eu havia ouvido uma pregação de um pastor, ele pregou em Tiago, capítulo 4, versículo 13, que diz que é a vossa vida. A vossa vida é como um vapor que de repente sobe e desaparece. Você não pode dizer que vai fazer isso ou aquilo amanhã, porque o amanhã não pertence a você, o amanhã pertence ao Senhor. E meu pai morreu assim, como ele pintou, o camarada está atravessando a rua, pô, bate com o carro, morre, entra no avião, o avião cai, e tem um infarto, cai. Por quê? Porque a salvação se dá em vida aqui, não é lá em cima. Isso. É aqui. Né? E meu pai morreu assim. Aí eu digo, bom, agora eu peguei a Bíblia, não falei nem nada com ela. Peguei a Bíblia dela, comecei a ler, eu era católico. Casei na igreja presbiteriana aqui, como católico. Aí peguei a Bíblia e comecei a ler. Quando eu comecei a ler, eu li Mateus, Marcos, fui até João. Mas, irmãos, quando eu ia lendo essa palavra, Deus ia falando comigo de uma maneira tremenda. Amém, Jesus. Ele ia me mostrando, eu dizia assim, puxa, mas eu estou fora disso, eu não penso assim. Ele ia falando comigo. Chegou um dia, em 1960, eu servi em Campina Grande, num batalhão de engenharia que tinha lá naquele tempo. Eu me ajoelhei, ela estava dormindo, eu me ajoelhei na cama, olha, eu chorei. E arrumei de lá. Agora presta atenção no que eu vou dizer a vocês. E é tão importante. Eu tive um encontro com Jesus. Aleluia. Conversão para mim é encontro com Jesus. No dia seguinte eu era outro. Eu pensava diferente, eu via as coisas diferentes, eu via as pessoas diferentes. Então, a palavra, irmãos, a palavra nós temos que conhecê-la. Porque filho tem pai, você é filho, pai tem bênção, pai está com as mãos estendidas para abençoar você. Aleluia. Não só você, mas o seu marido, a sua esposa, a sua filha, os seus filhos, a sua casa, o seu trabalho. Amém. Glória a Deus, mas a palavra tem que saber. Então, por isso é que ele diz aquilo, que ele deve meditar de dia e de noite, irmãos. Você vai, aqui não tem metrô, você pega a motoca, e todo mundo vê de motoca, entrou, levantou, escovou os dentes, primícias ao Senhor. Dê 15 minutos ao Senhor antes de sair para o seu trabalho. Leia a palavra, 15 minutos, ora e vai trabalhar. Você vai ver como vai ser diferente o seu dia. Amém. Completamente diferente. Olha, vai pegar aquele patrão que é mal-humorado, brigou com a mulher, chega lá pisando em todo mundo. Você vai amar aquele homem. Você vai orar por aquele homem. Desse jeito. E aquele homem não vai fazer nada com você. Ele não vai fazer. A vida passa a ser diferente. A palavra é Deus. Ninguém, cristão, crente nenhum pode viver sem a palavra. Aleluia. de Deus, irmão. Isso não existe isso, mas não é só ler, meditar, é praticar a palavra. Amém, isso mesmo. Aí Deus vai te botar em um bocado de situação difícil. Você vai para 1 João, quando você pegar 1 João, então, caramba. E olha, o que ele vai falar com você. Aí, se você está bem com Deus, se você decidiu ser servo de Deus, decisão que você tomou, você vai fazer. Amém. Às vezes é situações duras, porque nós temos um eu que incomoda, né? Poxa, mas foi vamos dizer, o Antônio, caramba, ele que falou, ele que ele me pisou, ele me maltratou, não é verdade? É, sim. Mas o que Deus diz? O que Jesus diz? Jesus diz uma coisa tão importante. O seu inimigo você tem. O que você faz com o seu inimigo? Que amar o inimigo.
Então são situações que você vai passando, mas que você vai crescendo. Isso mesmo. Vai crescendo. E vai crescendo na graça. E vai crescendo no conhecimento do Senhor. No versículo 2 diz assim, no versículo 3, pois será como a árvore, e se vocês entendem bem, talvez até mais do que eu, plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Amém, Jesus. Aleluia. Aqui a receita. Então não está. Então você vai ser como uma árvore plantada. Vamos pegar aqui. Aqui a gente vê ali, tá? O rio está seco. Mas tem árvore ali que você vê que está verdinha, porque a raiz foi lá embaixo e achou lá onde tem água, não sei aonde. Lençol freático. Agora veja bem o que ele diz aqui, que no devido tempo, que na estação própria, dá o seu fruto. Seu fruto. Você foi chamado, irmão. Eu fui chamado. Aleluia. Mas como filho deu para dar fruto. Eita Deus. Agora Aleluia. você para dar fruto, você tem que estar ligado com a videira verdadeira. Nós temos que estar ligados com quem? Com o Pai. O Senhor. Aleluia, Jesus. Como é que a gente se liga com ele? Eu acho que, olha, veja bem, o que eu vou dizer, eu acho que vocês devem ter a mesma prática que eu. Quando a gente faz uma coisa errada, eu pergunto a você, o Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo? Sim. Amém. A gente se entristece. Com certeza. Sim. E quando você faz uma coisa boa, séria, você se alegra. Isso. E o Senhor também. O Senhor também se alegra. Aleluia. Então, irmãos, o segredo está. Isso aqui a gente iria passar umas 2 horas ou mais até conversando sobre isso, eu tenho cortado. Mas o segredo está na palavra do Senhor. Está na oração. Está na meditação da palavra do Senhor. Glória a Deus. E está também em você praticar a palavra do Senhor. O Salmo 112, se você abrir, diz outra coisa muito importante e nós vamos já terminar. Salmo 112, estou apanhando essa Bíblia. 112 diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Quem é a tua geração? Os teus filhos. E os netos? E os bisnetos? Também. Por quê? Porque tem prazer. Porque aquele que tem os mandamentos do Senhor e os cumpre, se tiver 1000 dentro da palavra dele, o que vai acontecer? Você vai dizer para a sua esposa, ou ela para você: o Senhor tem coisa melhor para você. Não é verdade? Glória a Deus. Agora, para encerrar, senão eu passo aqui a noite com vocês, Isaías 43, diz uma coisa linda para aqueles que têm o Senhor. Olha só, mas, todo mundo já abriu Isaías 43? Amém. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Tira esse nome Israel, bota o seu. Amém. Bota o seu.
Aí vai dizer assim, não temas, não tenha medo, porque eu te remi. O que é remir, você sabe? Todo mundo sabe o que é remir? É comprar. Nós não éramos escravos, Deus não nos comprou. Isso. Preste atenção. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Tu és do Senhor. Aleluia. Eu sou do Senhor. Glória a A Deus. irmãzinha do Senhor. Todos nós somos. Agora, quem é Deus? Quem é Deus? É o Todo-Poderoso. É o Rei do Universo. É o Senhor do Universo. Todas as coisas estão debaixo das mãos do Senhor, não é verdade? Ninguém te poderá fazer mal nenhum, porque Deus está contigo. Amém. Até, olha, meu Deus, isso é por isso que ele tem que ler. Aí ele vai e diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá. Amém. Aqui na palavra tem algum exemplo disso? De uma pessoa que caiu dentro de uma fornalha e não se queimou? Amém. Tem? Tem. Por quê? Eram quantos? E o rei viu quanto? 4. E quem era o outro? Era Jesus. Era o Senhor. Aleluia. Então o Senhor sempre estará contigo. Agora, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Ter a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra e procurar o Senhor. Aleluia. Através da oração, para nós termos, eu e você, uma comunhão íntima e real com o Senhor. E nós seremos, conforme nos diz a palavra do Senhor, mais do que vencedores, completo, Em com Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Espero quando vier aqui, não sei quando, né? Mas que vocês já tenham alugado Amém. Em nome de local, Jesus. seja uma igreja do poder do fogo, Amém. na verdade, unidos, e que quando vocês colocarem as mãozinhas sobre as pessoas que Glória a Deus. precisarem, se estão endemoniadas, Eu recebo, demônio Pai, vai em nome de Jesus. se precisar ser curada, Vai ser curado em serão nome de curadas. Jesus. Na verdade, é o que o Senhor Eu recebo essa profecia.